Alô, Alô. tudo bem, gente? Bom, estamos ambos sentados aqui em Leipzig, nossa primeira vez nessa cidade, que fica a mais ou menos 2 horas de trem de Berlim. E a gente tá aqui hoje numa segunda-feira, sentados num banco parecendo mendigos jogados aqui. Vocês possivelmente estão ouvindo barulho de parque, de carro passando. E não estou com o microfone, não estamos com todos os aparelhos aqui. Eu estou gravando isso no meu celular e mesmo assim a gente vai gravar alguns dos insights e pensamentos que estamos tendo aqui agora, pois ontem foi dia de votação na Europa inteira. E a Alemanha escolheu alguns partidos, teve algumas iniciativas e polêmicas. E eu, por exemplo, estou acompanhando também, como imigrante aqui, toda a saga de partidos de extrema-direita, e não só eles, mas também, principalmente eles, crescendo muito. Então, a gente estava aqui conversando um pouco sobre isso. Talvez a qualidade não fique das melhores, mas eu acho que esse é um papo bacana da gente ter e, enfim, agradeço por vocês estarem daí, darem o play. Espero que a gente possa conversar e passar um tempinho juntos falando sobre isso também. Bom, porque vocês comentaram e votaram que vocês gostam de episódios misturados, eu acho que faz sentido eu ir fazendo alguns comentários em português e o Henry ele pode ir falando em português também se ele quiser, mas em alemão também, deixa a moto passar. E se for necessário, a gente vai falando em alemão e eu também, todo mundo aí já sabe um pouquinho, a gente pode ir falando em inglês também, então talvez esse episódio vai ser bem caótico e bem multilingüe, mas é só pra vocês terem uma ideia de que é assim que os bate-papos entre eu e o Henry acontecem também. E tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar daí, apesar disso tudo. Então bora lá. Vamos começar explicando o que é Europawahl, como que se vota aqui e pra gente ter uma noção. Quer explicar? Sim, a eleição da Europa, né? Chamam isso. Eu acho dessa coisa na América não existe, né? Não. É só votar no país, né? Brasil. Mas na Europa também existe uma eleição de todas as países que somos na equipe da Europa, né? Significa não só todos os países, só dessas coisas. Foi 12 no começo e crescendo, né? É totalmente igual todas as votações em comparação de uma votação na Alemanha, com várias partidos, né? Mas colocando no parlamento, né? Schwierig to explain this. Bom, deixa eu ver se eu entendi. O Henry me explicou aqui. A gente não conhece muito esse modelo, porque a gente vota na América do Sul, do Norte, igual. A gente vota sempre para cada país. O que acontece é que a União Europeia é um dos melhores acordos que a gente conseguiu ter no mundo de reunir vários países num bloquinho só, que é um bloco político e também econômico, que para quem estudou geopolítica assim, na faculdade ou no Abitua, no nosso vestibular, sabe mais ou menos. Então tem o espaço Schengen e tudo isso, por isso eles votam. No começo era bem menos, cresceu, esse bloco tem mais países e com isso vem muitos conflitos. A Inglaterra, por exemplo, saiu e tem muitos países que também gostariam de sair, como alguns que também, enfim, estão votando para isso e tudo mais. A votação aqui, ela acontece, ou seja, para todos os países. Não foi só a Alemanha que foi votar. França votou, todos os países votaram. E para cada país, eles têm um partido diferente. Só que esses partidos no Parlamento Europeu, eles são divididos. Esquerda, direita, meio, piriri, pororó. E aí, para cada país, dependendo de se esse país é mais ou menos populado, povoado, tem mais cadeiras nesse parlamento e esse país tem mais voz e mais peso nas decisões europeias. E a Alemanha é o país que é mais populado na Europa. Então, não é um país populado de alemães, é um país também muito populado de outros europeus e de outras pessoas do mundo inteiro, mas é o país mais populado, então ele acaba sendo a língua mais falada na Europa, inclusive o país de mais peso ali. Então, a decisão que a Alemanha toma é uma decisão bem forte para a Europa inteira.
E nesse estado, acho que eles têm 96 lugares atualmente. Sim, 90 e algumas, né? Na Alemanha, e em total são 720. Certo, então tem lugares, eles têm esses lugares e esses lugares já são divididos, tem ali o partido da esquerda, direita, mas cada país vai em peso, dependendo, né, da quantidade de pessoas que existe nesse país. E a Alemanha é importante por causa disso. E aí como que funciona? Já que é a Europa inteira e não cada pequeno partido de esquerda, todas as esquerdas de todos os países europeus precisam entrar, tipo, nessa coalizão e eles têm que conversar entre si, eles fazem parte dessa pequena parcela do parlamento. Então, mesmo que uma direita vá para essa direita do parlamento, ela vai ter que conversar com outras direitas de outros países. O que é horrível, porque você coloca várias direitas junto, mas também é muito diferente, porque cada direita pensa de um jeito diferente, então você tem ali pequenos porcentos de cada direita e esquerda, meio ali, acolá, cada direção tem um lugar para você compartilhar ali em comunhão com a Europa inteira, mas você também vai ter que, dentro da sua própria ideologia, ter outros desgastes e conflitos e negociações, digamos assim. E aí agora, o que me motivou a gravar esse podcast aqui, eu tava trocando umas ideias com o Henry, é porque eu faço parte de alguns, não muitos inclusive, grupos de brasileiros na Alemanha, obviamente, aqui, que é onde eu tô morando. E eu conheço muitas pessoas que são vocês, meus alunos, ou que são outros imigrantes. E eu sei que as pessoas vêm pra cá porque aqui tem uma qualidade de vida melhor, digamos assim. Aí tá alguém morrendo ali, ó, no Krankenwagen, já me incomodando no meu podcast. E lá estava eu vendo as mensagens de muitas pessoas nos grupos e muitos brasileiros ou outros imigrantes não sabendo não necessariamente, e aí, o que é o impacto disso? Muda o quê? Como é que vai ser? E eu sei assim, por eu mesma, porque eu tô querendo já mudar daqui, vamos então para outro lugar, meu Deus. Tipo, quase que um sentimento de fugir, de escapulir disso, né, de conseguir escapar. E esse é um sentimento, assim, que eu, na verdade, sinto desde que eu me mudei pra cá. E é um sentimento que eu acho que como imigrante, como uma pessoa que às vezes eu não me encaixo no lugar onde eu tô, eu sinto latente. E não é só numa cidade, não é só em um país. Eu sempre vou ter essa vontade de, aqui não tá bom, então vamos fugir, né? Mas se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho come. Ou é o contrário, esse é um devendo legal pra você. Se ficar, o bicho pega. Não, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ou seja, tá ruim pra tudo quanto é lado, entendeu? O bicho... Pesam ovos? Enfim, voltando. Eu acho que uma das coisas que eu tô mais querendo criticar é que teve muitas falas, comentários e outros imigrantes brasileiros postando em stories. E eu assim, gente, por que vocês estão tão surpresos? Eu sinto isso, eu tenho certeza que todo mundo sentiu o impacto disso. E cada dia eu sinto isso, não é só dia de votação. E assim, por quê? Porque é surpresa, sabe? A gente... há, 500 anos atrás, fomos, entre aspas, descobertos, colonizados, e só somos um país, entre aspas, de novo, de terceiro mundo, porque existe um país de primeiro mundo. Só tem uma necessidade de vir para a Alemanha em busca de novo, aspas, um sonho de vida melhor, uma vida com mais qualidade, ganhar em euro, uma economia super mais forte, porque tem um país explorando um outro país. E aí eu tava até perguntando pro Henry, por que euro é mais forte que real? E, gente, é isso, é o capitalismo, é o nosso sistema, é o que explora e o que é explorado, é onde existe a tecnologia. E, inclusive, todo mundo de mão de obra que escolheu vir para a Alemanha e trabalhar aqui, por exemplo, com tecnologia, poderia estar trabalhando numa empresa brasileira, melhorando a economia do Brasil, e, ao invés disso, escolhe ativamente, e sim, por uma perspectiva um pouco egoísta, e tá tudo bem, mas a gente escolhe vir para um outro país para ter uma qualidade de vida melhor. E tá lá o resto da nossa família e muitas pessoas no Brasil morrendo de fome, porque a qualidade de vida lá é, de fato, muito pior do que aqui, gente. Tava falando com a Aline como as pessoas no Brasil sobrevivem, né? Exato. Porque, basicamente, o poder de aquisição aqui é muito maior. A pessoa com, 2, 3 salários mínimos consegue ter uma casa, ok, consegue ter um carro, consegue ter muitas coisas. A decisão de vir para a Alemanha foi, da nossa parte,
eu vim para a Alemanha, mas a gente decidiu isso puramente, logicamente, matematicamente e bem egoísta, porque aqui eu consigo me manter. Diferentemente do Brasil, a gente fez uma conta muito básica e o aluguel em Brasília, que era onde eu morava, é mais caro do que o aluguel que a gente pagaria aqui. A gente tinha um poder aquisitivo de viver melhor aqui do que viver no Brasil. E isso é uma coisa, assim, que sinceramente eu não sei se eu sou a única estrangeira que sente isso, mas às vezes eu sinto que eu sou. Somos todos muito egoístas, né? De ter essa decisão, de ter essa oportunidade de estarmos aqui e ainda acharmos que tá tudo no bem bom. Não tá tudo no bem bom. A vida aqui é, na verdade, muito difícil em muitos lugares e momentos. Mas a gente está aqui ativamente, decidimos vir para cá. E estando aqui, eu sou confrontada com ideias, com comportamentos que Aline, eu não esqueci. Aline, eu estudei. E tem pessoas que não estudaram, não sabem dessa história. E aí é difícil mesmo você conversar com uma pessoa que não tem uma noção do que já foi a história do próprio país e do país do outro. Então, eu, pelo contrário, sou bem envolvida, inclusive, gosto muito de história. Queria fazer uma pausa para recomendar um livro que se chama Heimat, da Nora Krug. Livro maravilhoso que eu estou lendo. Eu recomendo muito, muito vocês lerem para todos os níveis. Em alemão tem colagens, imagens. E ele é um livro de uma alemã que fala sobre esse sentimento de casa, de Heimat, de ter um país, uma origem. E como isso é para os alemães misturado com culpa, com aqui agora a gente vai começar a Copa na Europa também. E os alemães não podem cantar o hino nacional. Eles não podem ficar vestindo tanto uma roupa e colocando tanto e usando tanto a bandeira. Não pode. A gente não pode a mulher estava falando que ela vai fazer uma pose na yoga, aquela pose da cadeira que você levanta o braço e ela assim, até essa pose eu acho que eu não posso fazer. De novo, só dando muitos e muitos paralelos que me vêm à mente pra gente ir pensando que, no fundo, não é uma surpresa nenhuma. É muito nítido, a gente consegue ver que a Alemanha que era oriental, que era socialista, é uma Alemanha que votou nesse partido, não é a Alemanha inteira. Então, de qual Alemanha estamos falando? Por quê? Porque a Alemanha foi dividida. Então, se a gente sabe da história, a gente sabe de tudo. E nada disso é surpresa. Nada disso é um momento agora é um momento difícil para imigrantes. Não, gente, o momento para imigrantes foi difícil há muito tempo atrás. Teve uma crise com imigrantes anos atrás na Alemanha, muito mais forte do que hoje, atualmente, eu diria, porque as pessoas estavam vindo em barco, em massa, da Síria para cá e morrendo. E também na Sporthalle, o lugar para fazer esporte, né? E as pessoas dormindo lá, eu não teve esporte na escola porque as pessoas dormindo desse lugar, né? Foi não possível. Foi muito forte desse momento da imigração e coisas desse jeito. Exatamente. Então, não é a primeira vez que eu e o Henry a gente conversa sobre muitas coisas. Não é a primeira vez que eu sou super leiga e tem muita coisa da história desse país que eu não fazia ideia, assim. Tem muita coisa que o Henry também não sabia e tem muitas coisas que a gente vai seguir aprendendo e talvez tem muito que a gente não sabe. Mas eu sinceramente acho que muito eu aprendi de não me surpreender mais com uma pessoa pensar algo assim, de muitos comentários, olha que eu sou branca, super privilegiada, sei alemão, tenho uma família, e mesmo assim, é inclusive nesses lugares que a gente sente muito, muito mais que não somos e não pertencemos e viemos de outro lugar. E se eu parar para pensar no meu país, na minha cidade, onde eu já morei no Brasil, que foram, assim, várias cidades, não existiam imigrantes. O Brasil, ele não tem imigração forte no nosso país, nas nossas cidades. As pessoas não são levadas ao Brasil em massa. Quando são levadas, por exemplo, alguns médicos de Cuba, teve sim um maior bafafá, teve sim essa mesma coisa de uma direita que criticou essa decisão. Então, a história ela se repete, e ela se repete aqui e acolá, e eu não vejo mesmo uma razão pra gente sair comentando ou fazendo stories ou chorando as pitangas ou se surpreendendo, porque não é uma surpresa. Mas aí o que a gente faz com isso? Boa sorte pra gente, né? Porque aqui é lá no Brasil também a mesma dificuldade, não vai acabar, não morre, não termina de um dia pro outro. A gente tá aí, é um pouquinho do que eu tava falando com ele, a gente tá aí há
vamos colocar 500 anos, onde por causa desse processo de descobrimento, mercantilismo, colonização e, gente, vamos colocar escravidão, vamos colocar muitas coisas que aconteceram e essas são feridas que a gente não sarou e essas são feridas que existem. Então, a hora que a gente começa a ter uma opção um pouco mais egoísta e de você estar aqui, morando em Berlim, morando na Alemanha, é um país caro para morar, é um país difícil de morar, é um país que se você está aqui, você já é privilegiado enough, sabe? De você estar aqui, de você ter um lugar para ficar, ter um lugar aqui é muito difícil, ter um trabalho aqui é muito chato, é muito tenso, não é fácil. E a gente aqui, por estarmos aqui meio egoístas, meio... Nossa, esse passarinho tá me irritando, velho. Então, basicamente, quando a gente pega as coisas desse recorte e traz pra hoje, ainda tem muitas feridas que a gente ainda não curou. Eu não me surpreendo mais por essas feridas estarem abertas e de vez em quando elas voltam a dar uma sangradinha. Mas eu fico pensando, de onde que vem a ideia mais hipócrita de achar que alguma coisa como deportar ou construir um muro vai solucionar algum tipo de problema? Porque a gente só tem um país sendo pobre porque um é rico. A gente só tem luz porque um é sombra. Só tem tantos imigrantes vindo pra cá porque aqui é um lugar seguro. Porque aqui não tem guerra acontecendo. E porque aqui a economia é forte. Então, eles vão querer vir pra cá. Não tem como você colocar política, burocracia, muro ou deportação que vai ajudar, não. O que vai ajudar é você se redimir com esses países, mandar esforços, mandar pessoas, mandar ajuda, fazer uma guerra, intervir, fazer uma guerra sem parar, intervir para ela parar, ir num lugar que você colonizou e se redimir e pagar dívidas. Isso nunca aconteceu e a gente não fala sobre isso. Então, quando a gente começa a querer só se rebelar e chorar e falar que somos imigrantes, e aí começa um ciclo de novo de recalque e de dor e de pessoas que estão... não sei, começa a vir uma raiva que eu entendo e eu sinto essa raiva, ou começa a vir uma sensação de eu vou embora daqui e vou achar um outro lugar. Nada disso vai resolver. Dissolving, eu ia falar. Nada disso vai resolver o problema. O que vai resolver muito é a gente continuar estudando, continuar tendo os nossos valores e continuar todos os dias. Não é só em dia de votação, não é só uma vez por ano, não é só uma vez a cada ano, a cada vida, assim. É a gente todos os dias ativamente ter as nossas escolhas. Estou escolhendo isso aqui egoisticamente ou estou escolhendo aqui para mim, para as pessoas que eu gosto, para o mundo? Eu acho que esses momentos democráticos são muito para isso também, para a gente votar e tentar não votar pra gente, votar para um país, votar para um povo, votar para o que é melhor para o mundo. O que eu tenho que fazer hoje no meu trabalho, nas minhas escolhas, em como que eu converso com uma pessoa na rua, em como que eu quero estudar e servir ou não servir. São tantas escolhas e eu acho que a gente só tem sempre muito a aprender uns com os outros, apesar das diferenças, mas que é cheio de conflito. Com certeza. Sim, eu acho que agora vou mudar para alemão para expressar melhor o que eu acho sobre tudo isso, por isso então im alemão. Hallo. Ja, ich wollte nochmal jetzt auf Deutsch über das ganze Thema sprechen und über das Wahlergebnis und mich hat es natürlich auch sehr ein Stück weit überrascht, aber auch nicht eher eine Art schockiert sein eigentlich. Also das ist besonders auch diesen Unterschied zwischen eben den neuen und alten Bundesländern, also alles im der Ostteil, der viel AfD gewählt hat und eben der Westteil, der eher CDU gewählt hat. Das sind jetzt beides nicht sehr offene Parteien, sind ja beide eigentlich sehr konservativ. Trotzdem ist natürlich irgendwie dieses Gedankengut der CDU in unseren Augen eben doch noch etwas gewinnbringender. Deswegen umso seltsamer, dass auch viele junge Leute, also 17% der Menschen zwischen 16 ist ja jetzt das Wahlalter und 24 dann auch die AfD gewählt haben. Das sind schon ganz schön viele und das sind eben Dinge, die mich dann auch sehr beunruhigen, wo man eben viel auch durch politische Bildung aufklären sollte
und da eben auch ansetzt. Also ich versuche eher eine Lösung dafür zu finden, als jetzt die ganze Zeit darüber schockiert zu sein und irgendwie jetzt so ein Aufsehen zu machen, sondern eher woran es liegt, und das ist eben viel Bildung, Aufklärung, und das ist der einzige Schlüssel, um dagegen eben vorzugehen, dass man eben so Menschen wegen ihrem Aussehen oder wegen ihrer Nationalität, das geht ja jetzt schon in die EM mit rein, dass sich die nicht nur die deutschen Fans, sondern auch die einige Spieler der deutschen Nationalmannschaft es wünschen würden, dass die Nationalmannschaft weniger bunt ist oder eben weniger divers. Dabei sind nur 7 Spieler der Nationalmannschaft mit einem Migrationshintergrund, was ja am Ende auch völlig egal ist, weil sie ja Deutsche sind. Also sie spielen für das Land, sie haben den deutschen Pass, nur weil sie dann nicht eben für manche so aussehen. Und das ist eben auch, wie soll man da dann wieder so wirklich für zum Beispiel Deutschland sein, oder was Aline auch schon gesagt hat, mit einigen Handbewegungen oder mit der deutschen Fahne, da kann man gar nicht so richtig Fan sein. Ich gucke sehr, sehr gerne die Spiele, bei denen Brasilien spielt. Da kann man sich irgendwie so richtig irgendwie freuen für das Land letztlich oder für die Leute und so. Und hier ist es immer so, deutsche Fans, naja, also das sind dann eben auch so welche, die dann auch zum Beispiel die AfD wählen. Aber nicht nur, aber eben auch. Und das ist immer so sehr, das Nationalgefühl hier in Deutschland ist eben einfach schwierig. Auch wenn das manche vielleicht auch einfach nur zelebrieren und trotzdem weltoffen sind, aber es ist eben einfach sehr komplex. Deswegen ist es klar, sich dann auch die Frage zu stellen, warum ist jetzt zum Beispiel im Osten mehr AfD gewählt worden ist, als jetzt zum Beispiel im Westen. Ne? Und ja, da sind sicherlich viele so Perspektiven, die vielleicht nicht so erreicht werden von diesen Menschen, die dann zum Beispiel Berlin sehen und sich denken, ja, die machen ja da nur Politik für die Reichen und für die Geld haben und für die eben, die in Berlin wohnen, wo eben auch viele letztlich Menschen anderer Herkunft auch wohnen. Und dass die sich dann eben nicht angesprochen fühlen, und die AfD spricht das dann eben sehr intelligent an, adressiert die mit so einem nationalen Gefühl, und auch wie sie zum Beispiel auch die Wahlplakate dann in den Regionen aufstellen, dass dann nicht immer nur eins an einem, sondern es sind 2, und dann sind sie aber auch an jeder Laterne, und das ist dann eben so, guck mal hier, die Straße, die ist ja ganz in Blau, und dann dieses Verbindungsgefühl, was ihnen dann eben fehlt, dieses Gefühl, jemand hört mich, und deswegen wird das gewählt. Protest ist es eigentlich immer weniger, natürlich auch, aber viele, die sich einfach nicht gehört fühlen und dann eben das wählen. Aber dafür muss eben eine andere Lösung her. Exatamente. Ou seja, é mais fazer perguntas do que achar respostas e fazer provisões para o futuro, eu diria. Eu acho que ao invés de olhar, e agora o que vai acontecer, é mais a gente olhar para o passado e ver já o que já aconteceu, revisar umas coisas do passado pra gente não se chocar tanto, porque eu acho que também no passado as coisas aconteceram e acho que as pessoas tiveram a sensação de ter acontecido do nada e ter sido uma surpresa e não saberem do que estava acontecendo, e enquanto as coisas estão acontecendo. Então é mais legal a gente estudar, ver o passado e viver num dia de cada vez, onde quer que a gente esteja. E o presente tá muito difícil. A gente tá passando não só por 1, 2, 3 guerras, mas muitas guerras, e muitas guerras que estão assim durando anos, meses. São guerras horríveis, as notícias são horrorosas e são perto da Europa. Essas guerras, elas têm um impacto na Europa muito maior do que elas teriam, por exemplo, lá no Brasil. O mundo inteiro sente, obviamente, mas o tanto de guerra que tem acontecido aqui perto da Europa, o tanto de alguns ataques que a gente já tem visto acontecer aqui na Alemanha, de algumas pessoas atacando outras pessoas e, enfim, morreu um policial recentemente sendo esfaqueado. Ou seja, eu acho que também é uma resposta sempre a isso. A gente saber
que parte da Alemanha voltou, o que os alemães têm de motivação para pensar assim e querer algo assim. E depois pensar também o que tá acontecendo no mundo. Eu acho que quantas pessoas elas vivenciam mais solidão, pobreza, guerras, elas se sentem mais inseguras, com mais medo, e do medo a gente só escolhe péssimas escolhas e acaba só gerando mais ciclo de medo e medo e medo. So, dann, ich glaube, das war's für heute. Sim. Und muito obrigada por estarem aqui. Vocês podem deixar nos comentários, vocês podem deixar aqui nas caixinhas no Spotify também. Eu espero que o áudio não tenha ficado extremamente horroroso, porque estamos gravando em Leipzig no meu celular, mas eu acredito que deu. Esse não era um episódio que estava programado, a gente não fez roteiro, falamos aqui o que a gente estava pensando, sentados no banquinho da praça, literalmente, enquanto a gente ainda está aguardando uma resposta sobre a nossa gatinha que está sendo operada agora. Então, esperamos que ela esteja bem. Se vocês quiserem mandar luz, energias boas, também vamos receber. E depois a gente vem com talvez um outro episódio extra, porque a gente queria muito gravar nesse mês de junho sobre Dia dos Namorados, falar sobre amor, uns temas um pouco mais tranquilos, leves. Então quem sabe a gente ainda se escuta novamente num próximo episódio. Um beijão e bis dann. Sim, até mais. Tchau. Tschüss. E fiquem seguros e votem direito. Nossa. Und was noch? Qual que seria uma ótima Vorschlag oder ein Rat? Was würdest du hier am Ende sagen? Uma última dica e, enfim, consolo da gente para vocês. O que eles deveriam fazer agora? Tust du es, ist es schlecht. Tust du es nicht, dann erst recht. Ok, vou deixar essa frase dele comentada aqui na descrição, ou talvez um dia a gente tenha transcrições também automáticas, vocês podem conferir. Depois contem pra gente também se tem funcionado episódios misturados, um pouquinho em português, um pouquinho em alemão, que foi como vocês tinham pedido da última vez. E o meu conselho seria, façam algo com isso. Tudo que vocês sentem, transformem em alguma coisa. Eu, por exemplo, peguei a musiquinha aí que viralizou recentemente e eu fiz uma outra música com ela. Eu só mudei a letra. Então, eu tive que fazer coisas, gente. Façam coisas com o que vocês estão sentindo. Transformem isso e, enfim. Se quiserem, façam mais outra viagenzinha, façam uma caminhada, tomem um sorvete. E é isso, a vida é boa demais. Se vocês estão bem, continuem bem. E se vocês estão bem, façam outros bem. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau. Tschüss.